Olá, você que nos acompanha. Começa agora o programa Assembleia Popular, edição número 362. As regras desse programa estão previstas sobre a resolução número 839 de 2004 da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui os participantes usam a tribuna para falar sobre assuntos de interesse da comunidade. Hoje, 18 pessoas se inscreveram, cabe a cada um o tempo máximo de 3 minutos e 20 segundos. O primeiro participante é Lúcia Cristina Bertolini. Bom dia. Hoje eu venho aqui nessa casa para, primeiro, parabenizar as mulheres pelo dia 8 de março, ocorrido nessa semana, Dia Internacional da Mulher. As mulheres fizeram muito bem de saírem às ruas aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, protestando pelos seus direitos, lembrando dos seus direitos, porque são só lembradas, muitas vezes, das suas obrigações. Hoje, o que mais a gente vê no noticiário são mulheres mortas, agredidas, espancadas, estupradas. Todos os dias o noticiário só mostra a agressão à mulher. Não tem mais lugar para isso na nossa sociedade. Estamos em 2016. Somos pessoas civilizadas, estamos utilizando a internet, estamos falando em curso, MBA, pós-graduação, curso de especialização para mercado de trabalho. Como que a gente vai conviver ainda com essa realidade de tanta Maria da Penha? Precisamos de 40 mil tornozeleiras hoje para controlar Maria da Penha em São Paulo. Sabe o que são 40 mil tornozeleiras para controlar Maria da Penha? Que sociedade civilizada nós estamos? Nós precisamos mudar esse comportamento com a atitude do judiciário em punição. Um exemplo é o projeto que o judiciário vem fazendo, uma iniciativa pela paz em casa, pela paz no lar, que é uma iniciativa ainda pequena, mas alguma coisa que sinaliza a necessidade desse tipo de trabalho. Os processos de Maria da Penha têm ainda muito pouca punibilidade para a parte dos agressores. A Maria da Penha era só restrita à mulher que fosse agredida. Não foi suficiente, tamanho número de mulheres agredidas. Ela, então, foi alterada para que qualquer pessoa que presenciasse uma mulher ser agredida pudesse também comunicar à delegacia, fazer uma ocorrência. Não satisfeitos ainda com essa situação de Maria da Penha, estamos hoje com a lei do feminicídio. Isso não é para uma sociedade comemorar. Isso não é para uma pessoa, uma sociedade, levantar e dizer assim, vejam só, isso aqui são os nossos costumes, nós não temos que nos orgulhar disso. São situações que a gente constata na lei que hoje deveria ser objeto de pesquisa numa biblioteca. A Lei Maria da Penha deveria estar num arquivo de biblioteca para pesquisa, de curso do direito, qualquer outra matéria. Não ainda está sendo agravada, e talvez não seja o suficiente o feminicídio. Não precisamos de mártires. Nós precisamos de atitude que reconheça uma sociedade civilizada entre homens, mulheres, crianças, ambientes sociais. Disso nós 30 precisamos. segundos. Nós não precisamos de mártires, não vão ser mulheres espancadas, agredidas, violentadas diariamente no noticiário que vão mudar a nossa realidade. Essa é uma situação que só empobrece a nossa realidade. Só mostra o quanto nós ainda não evoluímos, não crescemos, ainda nos tornamos civilizados na nossa sociedade. E os processos do judiciário, sim, precisam ter prioridade nesse andamento de agressão à mulher. Obrigada. Próxima participante, Juliana Gracioli.
Bom dia, mesa, bom dia, plenária. Deixa eu ir correndo, complementando o que ela disse, nós, mulheres, não temos nada a comemorar o Dia das Mulheres. Nada. Simplesmente, quando tem tantas mortes de mulheres nesse país, tanto estupro, tantos crimes, pedofilia, sinceramente, em pleno 2016, nós não temos nada. Ao contrário, nós temos que verificar, regredirmos a ver o que está acontecendo com a sociedade. É uma sociedade doente. O que está acontecendo é uma doença que nós temos que parar com isso, exterminar. Infelizmente, tem mulheres, juízas, com relação à violência da mulher, machistas, tá certo? E nós temos também homens machistas. Infelizmente, estão no poderes, tanto promotor como juiz. Bom, eu queria dizer claramente, primeiro, com relação à prisão do Lula, a condução coercitiva. Entendo eu, salvo o melhor juízo, que o juiz Sérgio Moro, ele aplicou de exacerbação do mundo jurídico. Por quê? Porque simplesmente ninguém pode ser convocado ou ser conduzido coercitivamente de uma coisa que não foi intimado. A intimação presume-se em 24 horas, é o que diz o Código de Processo Penal. Ele não foi intimado para aquele momento, ele foi intimado para o MP, e não para o federal. Então, houve condução, sim. Infelizmente, o juiz Sérgio Moro, ele agiu num lado que ele pode trazer nulidade ao processo por exacerbação do poder. Infelizmente, é muito comum a gente ver juízes cometerem abusos. É muito comum. Mas eu digo, por exemplo, que tanto nessa condição que nós estamos, é muito comum você ver que nesses enredos de festa, né, todo mundo faz o que quer, depois que bebe e embriaga, no dia seguinte vai ver quem nadou no rio, né? Aí a gente vê o que aconteceu. É o que está acontecendo nesse processo. Está havendo judicialização. A judicialização e um tribunal de exceção está dizendo que nem todo mundo é igual perante a lei. Que existe uma condução normativa para um tipo de pessoa e outro tipo de pessoa. Existem, então, cidadãos de primeira qualidade e os de quinta qualidade. E isso é muito grave. Diz o enunciado ainda que nessa crise de hegemonia que está tendo, tá certo? Os magistrados são corporativistas. 30 segundos. Infelizmente, mesmo que eles façam errados, eles vão dizer, nós somos humanos. Todo mundo não é humano, mas eles são. Nós, da população carente, nós não sabemos o que é o Superior Tribunal de Justiça. Os pobres já têm uma sentença já na primeira situação. No segundo, no primeiro a condenação ele já é condenado. Até no roubo de manteiga. Mas os ricos têm o terceiro escalão. Encerrado. Eu sou completamente contra a condenação de segundo grau. Porque o rico tem recurso, o pobre não tem. Aliás, nós não temos nem defensoria pública. Obrigada. Próximo participante, José Roberto Alves da Silva. Boa tarde a todos. Eu vou falar sobre mercado, mídia e o judiciário. Primeiro, estão dizendo que o Brasil está com um problema seríssimo econômico. Esse ano, no mercado, que dizem que controla um monte de coisa, e dizem que a política está mandando nele, é mentira. Por quê? Nós tivemos, só esse ano, o tal do mercado na Bolsa, valorizou as ações do Bradesco em 30%, a do Itaú em 30%, a Petrobras, que todo mundo disse que estava acabada, falida, 48%. A Bolsa, no geral, ela subiu 20% em 60 dias. Então, é uma balela dizer que a economia está ruim porque a política está ruim. Não é. É um bando de safado parasita que tem dinheiro espalhado pelo mundo todo
e que deteriorou a qualidade do preço dos mercados daqui do Brasil para comprar na Bacia das Almas as nossas empresas. Nós temos que comparar politicamente dois governos que fazem uma divisão exata. FHC e PT. O FHC vendeu 80% do nosso patrimônio por 25% do valor. Criou em 8 anos 800 mil empregos. O governo petista, em 12 anos, criou 26 milhões de empregos. Então, quem está a favor do brasileiro é o governo que podemos chamar de democrático, porque o anterior não era. A outra coisa que eu quero dizer é com relação à mídia. A grande mídia, a chamada PIG, os partidários da imprensa golpista, eles só dão show midiático. Ficam 4 ou 5 horas falando sobre um tema só, desqualificando o governo petista, e, no entanto, nessa hora, a Bolsa de Valores dispara. Por quê? Porque eles dizem que tem que ter sangue na rua para eles poderem comprar barato. Agora, com relação ao Dia das Mulheres, me perdoem, mas 30 segundos. É feita da mesma massa do ser humano. A Globo tem 80% de mulheres e fala o tempo todo contra a democracia. Então, nós temos que tomar cuidado muito com isso. E aqui, para finalizar, eu quero dizer o seguinte: hoje, o senhor Boechat, no jornal Café com Jornal, ele chamou o PMDB de uma quadrilha. Pasmem os senhores, isso é crime. Encerrado. E ele será devidamente notificado criminalmente. Muito obrigado. Próximo participante, José Luiz Leonel Aguiar. Olá, amigos e amigas que me veem por esse canal. Sempre é um prazer a sua audiência e falar aqui da tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo. Meu tema hoje é criança, porém, eu queria tomar liberdade de ler um trecho que deve ser emoldurado em todos os lugares do Brasil, do Ministério Público Federal, que diz, abre aspas, dentro de uma república, mesmo pessoas ilustres e poderosas devem estar sujeitas ao escrutínio judicial quando houver fundada suspeita de atividade criminosa. Muito bem. O tema de hoje é criança. Que eu tenho dito aqui sistematicamente que, em especial, o governo do Estado de São Paulo não tem dado a devida atenção para as crianças, todos os senhores que me assistem já sabem. Eu proponho a criação do Plano de Ação Infantil, ou seja, uma remodelação total de como a criança é tratada, em especial no Estado de São Paulo, a começar pelo treinamento desse monstrengo que é o Conselho Tutelar, que hoje virou indicação de igreja, indicação de partido, indicação de tudo que você pode imaginar. Então, essa gente eleita precisa passar por um treinamento sério. Como é que o sujeito vai entrar na casa de alguém, cuidar da criança, que é o maior patrimônio da família, sem preparo nenhum? Eu nunca entendi isso. Só porque o camarada é popular no bairro dele. Então, já que não pode extinguir esse tipo de coisa, que se traga na Assembleia Legislativa ou em qualquer órgão do governo do Estado, esses conselheiros, para que passem por um treinamento eficaz, com profissionais sérios, que entendam o que é criança. Solicito, já pedi isso aqui uma vez e vou pedir de novo, que algum parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo crie a Frente Parlamentar da Criança. Não é de defesa da violência, não, da criança, genérico. É preciso trazer crianças na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Pra você ter uma ideia que negócio estranho, há 2 anos atrás eu fiz um evento nesse auditório e um dos homenageados foi os famosos palhaços Patati e Patatá. Eu não consegui trazer a creche da Assembleia, que é aqui dentro do auditório.
não foi permitido. E os palhaços tiveram que quase serem descaracterizados na entrada da Assembleia. Quer dizer, isso no Dia da Criança. Então, as crianças precisam frequentar, precisa haver meios para ouvir o que as crianças têm para dizer. E elas têm coisas maravilhosas e verdadeiras. Tá? Como é que as crianças estão sendo atendidas nos hospitais? Como é que as crianças estão sendo atendidas nas escolas? Como é a criança no sistema público de transporte? Nunca ninguém perguntou isso. Não, a criança não paga passagem, então joga ela de qualquer jeito. É preciso ter um tratamento especial. Então, eu solicito aqui ao eminente jurista e presidente desta casa, deputado Fernando Capês, que dê uma atenção especial às crianças. Em 69, quando o Pelé marcou o 1000º gol, ele disse, vamos olhar as nossas criancinhas. O doutor Oswaldo lembra bem disso. Estava, talvez, até no famoso jogo que o Pelé fez 1000 gols. Todo mundo deu risada. Pô, esse cara é um palhaço, isso é coisa de falar. 30 segundos. Se naquele dia tivessem ouvido Pelé, hoje os adultos seriam bem diferentes que são hoje. Professor Leonel Aguiar, Ordem dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Contatos em todas as redes sociais, em especial no e-mail condadouniversal@yahoo.com.br. Esperamos nos encontrar numa próxima oportunidade. Obrigado pela sua atenção e até logo. Próximo participante, Oswaldo Martins de Oliveira. A saudação à mesa, através da jornalista Bruna, a saudação à tribuna popular, na pessoa do Duque de Aguiar e sua excelentíssima esposa, saudando todos os colegas parlamentares. Lembrando que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Uma luz no fim do túnel. Filho de Davi, tenhais misericórdia de mim. O que queres que eu te faça? Que eu volte a enxergar. Sejais feito conforme a tua vontade. Palavra de Jesus na lei maior do livro de João. Minha vida é a minha mensagem. Mohandas Karamchand, ou cognominado Mahatma Gandhi. Senhores, esse presidente da língua portuguesa, Oswaldo Martins Vadão, lembra que no dia 3 nós tivemos no Anhembi a posse da diretoria da OAB, essa instituição que tem lutado para a preservação dos direitos e garantias individuais. Teve a presença do ilustre governador de São Paulo, do presidente dessa casa, Fernando Capês, teve presente vários juristas, teve a senadora Marta Suplicy, enfim, e esse presidente esteve lá participando do evento como advogado, como convidado, e até as altas horas após o evento, dançamos ao ritmo de Big Band da OAB, lembrando que eu gostava tanto de você, que foi a música que eu escolhi de Tim Maia. E no dia 8, nós tivemos aí, 8 de março, o dia comemorado à mulher. E ontem tivemos na Câmara Municipal, sendo homenageado ao lado de Lima Duarte, ao lado de várias personalidades, e após um grande jantar lá no restaurante da Lília Gonçalves, no Coconut, com a presença de mais de 500 mulheres. Estivemos lá, dançamos novamente e homenageamos as mulheres, lembrando a mensagem do grande pensador americano. I love two things in my life. Eu amo duas coisas na minha vida. I love woman, but I love a flower shoe. Eu amo as mulheres, mas eu amo as flores também. Woman, I will love forever. The flower I love just for one day. As mulheres eu vou amar para todos sempre. E as flores somente um dia. Parabéns a todas as mulheres. E finalizando, eu quero dizer que no dia 6 eu estive no programa do Ives Gandra Martins, grande jurista. E lá na Anatomia do Poder ensinamos como caçar cobra, não cobra jararaca, porque a cobra jararaca é muito perigosa, umas cobras mais, né? Uma urutu, uma cobra jiboia, enfim. E ele ensinou a caçar sapo, deu uma repercussão nacional e internacional. Por isso eu encerro minhas palavras dizendo o seguinte:
Vamos em frente. Não vamos combater as mulheres. Haverá um dia que as mulheres e os homens vão caminhar juntos, conforme diria o grande Martin Luther King. Vadão, seu criado, muito obrigado e Deus abençoe a todos. Próximo participante, João Araújo. Senhoras e senhores, bom dia. Primeiramente, aplauso para o Dia das Mulheres. As mulheres é tudo nesta vida. Eu falei para uma mulher essa semana, a mulher é santa. Ela só pode ter um marido, a não ser que o marido morrer, ela vai para o segundo. Se saiu daí, ela está bagunçando o coreto, aí sai fora. Ela já não é mais santa. A pergunta é, como um país como o Brasil, que se encontra não na nação capitalista do mundo, se fala em crise. Os capitalistas das bolsas, ao perceber, ao tomar ciência que a Polícia Federal ia fazer uma visita ao nosso ex-presidente, grande presidente que foi, desses últimos 50 anos, foi Lula. As bolsas que estavam lá embaixo subiram vertiginosamente, com lucro fabuloso. Então se pergunta, que história de crise é essa? Vamos parar com essa mentira, com essa safadeza, com esse egoísmo de não querer aceitar que nós temos uma presidenta eleita pelo povo, pela maioria da vontade popular. Fazem tudo, essa imprensa golpista fala às 24 horas do dia, não se fala em outra coisa, a não ser contra a maldistração da presidente Dilma. Mas, meu Deus, qual dos senhores, das senhoras que estão aqui, se estivesse no lugar da presidente Dilma, um dia, 1 ano, 2, 3 anos, e não tivesse tempo nem de pensar em parar assim, vou respirar tranquila hoje. É só acusações dia e noite. Essa mulher, eu peço a todos vocês, à noite, quando forem dormir, homens e mulheres, para quem não acredita, mas passe a acreditar que existe um Deus poderoso, e além desse Deus poderoso, aquele Filho Jesus Cristo, Salvador deste mundo, que foi crucificado para nos salvar. Que ora é esse Pai, para que Ele ilumine as autoridades federais em Brasília, os senhores ministros, aqueles grandes homens que estão trabalhando para a grandeza do Brasil, que procurem sanar esse tipo de coisa e que ponham freio na boca daqueles acusadores. Porque se a justiça não conseguir, quando o homem aqui nesta terra, já foi comprovado 3 vezes, não respeita a lei da terra, aí vem a lei superior. 30 segundos. Para castigar todo mundo. Ou eles respeitam e obedecem à lei da natureza, à lei da justiça brasileira, ou receberão um castigo e poderão até muitos ficarem mudos, para criar vergonha e parar de tanto acusar a verdade e deixar a mulher trabalhar. Muito obrigado. Próximo participante, José Marques da Silva. Boa tarde a todos. Rapidinho, eu estou aqui com a camisa do Paulista de Jundiaí, antigo Jundiaí Futebol Clube, que é mais um time da ferrovia. Eu que sou do núcleo ferroviário, né, tenho que fazer essa lembrança desse belo livro aqui do Cláudio Lucato, que conta a história de mais um time saído do meio ferroviário. Porque contar a história do futebol sem fazer essa ponte é esquecer até que Charles Miller era um ferroviário, né? E a Federação Paulista, museus e museus cometem esse grande erro, né? Proposital, porque nós somos um país rodoviário e não ferroviário, então temos que esquecer, que esconder essas coisas, assim como esconder a nobreza e a grandiosidade de Dom Pedro II, porque nós estamos na República, né? Mas eu não queria me estender sobre isso, não. Eu quero me estender
meditando sobre as passeatas, a passeata do dia 13. Porque a cada dia as confirmações de quem vai participar dessa passeata, as confirmações estão diminuindo. E por que está diminuindo? As pessoas que deram a sua assertiva de que estariam no dia 13, já começam a perceber que não é um bom lugar para ir lá. E não é por causa da ameaça que nem estão tentando plantar. É porque estão analisando a cadeia sucessória. Se sai a Dilma e sai o Temer, quem que entrará no lugar? Um homem processado, que ainda é o presidente da Câmara. Ele assume para preparar as eleições, salvo algum engano. Então, as pessoas que estão saindo às ruas, elas estão começando a perceber a gravidade da situação brasileira. Uma extrema gravidade, porque nós não temos mais aquela dita liderança de um Churchill, né? que manipulou dentro de uma guerra e fez toda a negociação com uma nobreza extraordinária. Nós não temos mais os antigos líderes que representavam, que davam a voz ao povo. Então, quem que vai ficar no lugar da Dilma, ou se prendermos o Lula? Então, as pessoas já estão desfocando o seu objetivo mental, a sua meditação já não está mais no sentido apenas do fora Dilma. Está na direção de quem nós vamos colocar lá. Vai colocar quem? Quem que vai ficar no lugar dela? Ah, você está querendo dizer que ela não deve ser processada e o Lula também não, se acharem as provas? Não, lógico, a justiça tem que fazer o seu trabalho. Mas e a cadeia sucessória? E a cadeia que cuida da institucionalização no Brasil? As instituições no Brasil estão podres. Muito obrigado. Próximo participante, Ricardo Monteiro. Vem alguém me questionar, bom dia, aliás, porque quando alguém questiona a gente fica um pouco, a doutora advogada me questionando se eu devo falar da maçonaria ou não, uai. Eu falo do que eu vivo, a minha história. E aí, a doutora está aqui, que é representante da OAB, como a doutora Juliana, o doutor Aliasco, o doutor também, que sua eminentíssima esposa, né, doutor Vadão, né? E aí eu não posso deixar, né, o jurista aqui também, que inclusive, conselho tutelar, tem aqui o Vampiro, e eu não posso, o padre também, meu amigo aqui, né, e eu fico me sentindo um pouco assim, não discriminado, mas cobrado, porque eu posso falar sobre a maçonaria, porque me fez bem a maçonaria. Eu não posso falar mal da maçonaria ou ocultar a maçonaria porque faz o bem à sociedade, ou seja, para mim, pelo menos, quando os meus pais me criaram lá na loja maçônica Obreiro do Rio das Condes, de que é Bahia, eu fui bem criado. Eu não tenho um mau exemplo da maçonaria. Meu pai suspendeu o maçom que estava com problema. Simplesmente, meu pai foi lá e não autorizou ele. Meu pai é Geraldo de Magela Magalhães Andrade. Ele indicou o doutor Pedro Pires de Souza. Eu não posso deixar de falar a verdade. Pelo menos eu posso, se eu tiver práticas errôneas, não posso dizer que a maçonaria foi um exemplo ruim para mim. Eu tenho que dizer a verdade. Agora, dentro da igreja evangélica, com 25 anos de evangelho, eu encontrei coisas, situações que eu não encontrei dentro da maçonaria. Sou sincero. O Moro, vamos mudar de assunto, praticou contra o Lula uma atitude permissiva, mas agressiva, né? Eu não estou falando aqui bem do Lula, defendendo o Lula, pelo contrário. Lula falava contra a burguesia, ele hoje é burguês. Ele hoje está cheio, né, da benesse, né, da sociedade. Ele não falava contra a burguesia. E o Moro mandou pau no Lula. Tira a Dilma e põe quem? Me apresente alguém, melhor ou pior.
a manifestação dos meus irmãos aqui, que é importante. Eu não posso falar para tirar a Dilma. Eu vou colocar lá o cara do PSDB lá, não posso. Meu nome dele? É. Vou pôr lá. Um falou ali Edir Macedo, outro falou ali Aécio Neves, outro falou aqui Valdemiro Santiago, inclusive meu amigo, um abraço, 30 segundos. Um beijo. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, essa tribuna é do povo, e o povo fala e manda, porque eles pagam os funcionários que estão aqui na mesa. E paga também o salário dos deputados. Obrigado, um abraço a todos. Eu quero outra oportunidade. Um abraço. Próximo participante, Braz Antônio de Oliveira. Boa tarde a todos e a todas. Quero dar uma homenagem para as meninas que faz o nosso programa. Eu quero falar nessa tribuna sobre esse sistema desse partido que está tudo dentro do Congresso, PSDB, Demo e mais outros partidos que apoiam essa raça, que está tudo lá dentro do Congresso, que o salário deles é alto, companheiro. É 3 vezes mais do que o presidente da República e os ministros do Supremo, ganhando dinheiro. Parou o Congresso 1 ano depois que eles perderam a eleição, para poder criticar a mulher desse país, a presidente desse país. 1 ano o Congresso está quase parado e eles criticando a presidenta da República. E acabavam de falar homenagem do Dia das Mulheres, companheiro. Isso é uma vergonha que está acontecendo em nosso país. Eles falam que o país está falido, a Petrobras está falida. Na ação que a Polícia Federal fez em cima do Lula, as ações da Petrobras cresceu. Vou falar para você, meu querido, cresceu 5%. A Bolsa de São Paulo cresceu 5%. Durante os 15 dias de ação em cima do Lula e da turma do PT, as ações da Petrobras cresceu quase 20%. E a Bolsa de São Paulo chegou junto. É uma Petrobras falida, meu companheiro? É uma farsa em cima do sistema dos governadores desse país. É uma falsa muito grande, companheiro. Essa turma que está dentro do Congresso criticando a presidenta desse país, eles governaram o nosso país. O salário mínimo deles dá vergonha, era $48, era uma esmolinha. O salário mínimo dos caras. Nós temos um salário mínimo que circula em nosso país. Não é tão grande coisa, é uma vergonha também, é bem pouco. Mas ainda tem o poder de compra de 4 vezes a mais do que o salário desses caras. Eu estou falando para vocês, turma que faz posição lá em Brasília, e a turma do PSDB que está aqui dentro dessa Assembleia Legislativa. O salário mínimo que circula no nosso país tem um poder de compra de 4 vezes a mais do que o salário que circulava nesse país na época desse governo. 30 segundos. Agora vem falar que nosso país está falido. É que o tempo é pouco, companheiro, não dá para você falar tudo, entendeu? Porque a Polícia Federal pegou aquele caminhozinho mais curto para investigar aqueles mais fraquinhos. Se ele pegar o caminho mais longo, companheiro, ele não vai terminar nunca. Porque esse país foi tudo devastado, foi tudo entregue para o sistema capitalismo, é uma corrupção generalizada. Se eles pegarem esse caminho longo, Encerrado. Eles não vão conseguir investigar esse país nunca, a roubalheira que teve nesse país, em cima de todas as nossas estatais, que foi tudo entregue. Obrigado, companheiro, eu volto. O tempo é curto. Próximo participante, Ney Oliveira. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, boa tarde aos presentes e aos que nos assistem. Hoje eu vou falar de 13 de março,
programa passa 12 de março na televisão. 13, domingo, vai ter a passeata. Eu quero lembrar ao pessoal para não permitir baderneiros, black blocs, na passeata. O poder de polícia pertence ao povo também. Gentilmente, qualquer um do povo pode avisar, pedir ao baderneiro que se retire, porque o povo deve pedir manifestação pacífica. Devemos aceitar os opostos, os que pensam diferente de nós, sem violência. Black bloc, gente que vai quebrar coisa, ele não está a favor nem contra, ele só quer tumulto na sociedade. Vai haver os a favor do governo atual e os contra, cada um na sua região. Não precisa haver confronto, não precisa haver sangue. Tem que ser um diálogo de opostos, pessoas que pensam diferente, cada um manifestando a sua ideia, como aqui, sem agressões. O patrimônio público e o particular devem ser preservados. Se você estiver na passeata e ver alguém querendo quebrar, fala, não quebre não, meu amigo. E se ele resolver quebrar, lembre que o povo também tem poder de polícia, não é só a polícia. Pega no braço dele e encaminha ele a um policial. Chama um policial, não deixa fazer bagunça. É o direito do povo de preservar o seu patrimônio. E violência vai acabar com o objetivo da passeata, da manifestação de cada um. O hindu, já falado hoje aqui, Mohandas Karamchand Gandhi, fez manifestação pacífica, não violenta. É o Mahatma Gandhi. E ele venceu porque ele preferia a paz. Qualquer tipo de quebradeira, vocês têm que se manifestar e quem for grandão, dá um jeitinho de tirar. E se alguém quiser colocar máscara e coisa que esconda o rosto, é covarde. Se você falar duro, o covarde não põe máscara, não. Tá? Porque se ele usa máscara, ele é traiçoeiro e covarde. Então, ele quer tumultuar a manifestação. O país não está precisando de mais baderna, não. Está precisando de cidadãos que honram a pátria, que cantam o hino 30 nacional. segundos. Então, que todos sejam um na paz, gentileza gera gentileza, e até a próxima ocasião. Obrigado. Próximo participante, Marco Antônio Ascol. Bom dia a todos os telespectadores, aos meus amigos aqui na plateia e à presidência da Assembleia Legislativa, bem como a mesa do protocolo. Eu quero anunciar, em primeiro lugar, que não foi anunciado pelo Vadão, o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Vai ser no dia 9 de julho de 2015, às 20 horas, quinta-feira, exatamente aqui, no auditório André Franco Montoro. Todos estão convidados, é um evento muito importante, porque, como já dizia o grande poeta português, minha pátria, minha língua, já dizia, inclusive, o querido Olavo Bilac, a língua portuguesa é a última flor do Lácio, bela e inculta. E aqui, no Brasil, somos 202 milhões falando a língua de Camões. E, principalmente, eu gostaria de fazer uma homenagem aos nossos pais portugueses, porque corre nas nossas veias o sangue luso-brasileiro. A Inglaterra, por várias vezes, tentou nos destruir, acabando com família, religião e política honesta. Mas não conseguiram. O Brasil continua sendo esse esplendor de riquezas infindas, do Iapoque ao Chuí, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. O que nós temos aqui, o mundo não tem. Não só clima privilegiado, mas as riquezas que o país tem. O que nos falta? Nos unir,
com os nossos elementos constitutivos da língua de Camões. Aliás, semana passada, é bom deixar claro, eu estive no Arouca São Paulo Clube, onde comemoramos o 37º aniversário da fundação deste clube, que é o marco da regionalização portuguesa. E, com assim, eu, lembrando cada vez mais o que dizia o grande pensador, o grande filósofo Aristóteles, um povo sem tradição é um povo sem alma. E cito aqui um fado português. A falar dos teus infantes, o mar recorta esta baía, o céu cor de anil. 30 segundos. Tanta magia, orgulho dos portugueses. E a nave que zarpava, igual gaivota pelo mar, fez debruçar no convés a luz terna do luar. A enfrentar o tempo, faça chuva, faça sol, o timão é seu irmão. Maré cheia, maré boa, despontava na proa o arco-íris sobre o mar. Navegando sempre alegre, vai o nobre infante em busca de terras distantes, dando glória a Portugal. Próxima participante, Maria Eliane da Silva. Boa tarde a todos. Eu sou Eliane, sou lá de Diadema. E eu quero parabenizar a mesa na presença da nossa apresentadora, mulher, vencedora, guerreira, e a todas que estão aqui, a todas que estão assistindo, em nome da Bruna Veloso, falar que é um prazer ter uma mulher apresentando o nosso programa e levando carisma, profissionalismo e muita eficiência. Parabéns, Bruna, para todas vocês também. E eu quero falar que é muito triste nós vermos esta imagem. Dá para pegar? A imagem da ex-namorada do senhor senador Aécio Neves. Até quando nós, mulheres, vamos ser vítimas, vamos aparecer, e fora essas que não aparecem, de cada 5 mulheres, 3 são violentadas pelos seus namorados, pelos seus parceiros. E até quando nós vamos aguentar isso? Sendo violentadas fisicamente, psicologicamente, moralmente, sexualmente. Até quando? Né? E eu quero falar também desse show, como o presidente Lula falou, desse show pirotécnico, né, da Polícia Federal, que gastou mais de 500 milhões nessa ação, né? E eu quero saber, até quando, senhor juiz Sérgio Moro, o senhor vai mandar fazer uma prisão coercitiva para o nosso governador, senhor Geraldo Alckmin? Até quando? O povo brasileiro, o povo paulistano quer uma resposta, senhor Sérgio Moro, excelentíssimo juiz, né? Até quando nós, trabalhadores, não podemos andar na rua porque somos assaltados, as mulheres são violentadas, né? Os jovens não têm uma escola, não tem nada, e os bandidos, que se julgam bandidos de galinha, que a lei tem que ser igual para todos, né? Estão aí na rua, e muitos juízes dão semiaberto. Quantos monstros, quantos chimbinha estão na rua? O chimbinha só não está na rua, sabe por quê? Porque o pai da Eliana Friedenbach, ele é vereador. 30 e até segundos. Quando muitas mulheres vão passar por violência e não tem um pai vereador, e o cidadão paulistano querem também ver o governador Geraldo Alckmin prestar depoimento sobre a Sabesp, sobre o metrô, sobre a Eletropaulo, sobre toda essa máfia que está aí, e ninguém não fala nada. Obrigada a todos e até o próximo programa.
Próximo participante, Silvio Luiz Del Gildice. Boa tarde a todos. Há 14 anos nós viemos aqui, eu acho que a maioria, trazer ou tentar trazer a verdade e a justiça. O que o presidente Lula e a presidente Dilma estão vivendo, e o que fez o presidente Lula em relação ao dinheiro de palestras e ao dinheiro de campanha que recebeu das empreiteiras, não é ilegal e nem imoral. Há 14 anos venho nessa tribuna e todos aqui acompanharam centenas de denúncias de crimes de fornecedores de Estado e de autoridades que recebiam vantagens, e autoridades que recebiam vantagens e propinas legalmente negociadas. O governo tucano, o PMDB, as autoridades, praticamente as câmaras municipais, as Assembleias Legislativas, o Congresso Nacional, todas essas autoridades foram eleitas com dinheiro de fornecedores. Ou estou falando alguma bobagem aqui? Se todo mundo sabe que para eleger um deputado, um vereador, um governador, é preciso de R$1 milhão, de 5 milhões de reais. Para eleger um presidente da República é preciso de 70 milhões de reais. E nós tivemos, nesse período, uma Rede Globo omissa, porque a Rede Globo, a Rede Bandeirantes, eram praticamente as únicas televisões nos últimos 50 anos. A imprensa brasileira foi cúmplice desse processo, de não denunciar e ainda junto com as instituições fiscalizadoras, ou o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a Polícia Civil, o TCE, esses órgãos responsáveis por fiscalizar 30 anos de política do Brasil, fizeram isso que estão fazendo com o presidente Lula. Eu faço uma sugestão à Polícia Federal, já que os documentos que estão lá, que eu registrei em 2010, contam toda a farsa que eu levantei no estado de São Paulo, que esconderam mais de 140 CPIs de crimes aqui, envolvendo deputados, governador, envolvendo juízes, envolvendo desembargadores. Eu faço um apelo às autoridades, porque senão teremos um Brasil no futuro de terroristas. 30 segundos. Quebrem as 86 mil contas que estão na Suíça, que tem $1 trilhão lá, que eu tenho certeza que lá tem donos de televisão, tem donos de indústria, tem industriais, tem apresentadores de TV, jornalistas, deputados, desembargadores, ministros, está tudo lá na Suíça. Então, você saia para protestar nas ruas, mas saiba por que o senhor está protestando. Encerrado. E não é contra o presidente Lula, que foi uma das únicas lideranças da República que mexeu com mais de 200 milhões de pessoas nas suas políticas públicas. Encerrado. Eu agradeço. Muito obrigado. Próximo participante, Manuel Cruz. Em primeiro lugar, eu quero agradecer meu Pai, Deus Todo-Poderoso, por mais esse dia lindo que Ele está nos dando para cada um de nós consiga passar para a população, para a nossa nação, essas inspirações indispensáveis. Os que falaram antes de mim, com certeza são dignos de ouvir essas palavras, os que vierão após de mim também. Quero também, em nome da Bruninha, parabenizar todos os jornalistas do nosso país, em nome da TV Assembleia, cumprimentar todas as TVs do nosso país e, em nome do presidente da Casa, cumprimentar todos os deputados. Quero dizer que, continuando parabenizando, eu ouvi a entrevista do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, e quero dizer que eu me senti assistindo um Moro 2. Isto é, antes do Moro pisar na bola como pisou agora, né?
Então, quer dizer, ele falou com tanta sabedoria, e é desses homem assim que nós estamos precisando no país. Aliás, complementando, falando sobre homens, sobre honestidade, é exatamente por isso que a bandidagem, os roubos, assalto, o furto e desvio estão tomando conta do Brasil. É porque os desonestos estão unidos e os honestos estão desunidos. Esquecendo os honestos, que ser desunido também é desonestidade. Ponho isso na cabeça. É sim. Não roubar e não matar, não tirar nada de alguém, isto é, fisicamente, mas ser omisso às coisas positivas, também é desonestidade, gente. Eu posso falar isso com propriedade, como ex-vereador dessa capital, e durante o meu mandato, eu não permiti nada de desonestidade. Nunca fui omisso. E tem mais, não paguei nenhum mal por isso. Pelo contrário, por isso que eu tenho essa livre iniciativa e liberdade de falar desta maneira. Tá? Então não faz mal nenhum não ser omisso. Ser só honesto, não só roubar e nem matar e nem tirar nada dos outros, isso não é apenas a pontinha do iceberg. Nós temos que ser honestos e unidos, e jamais será omisso. Quero dizer também, dando continuidade... 30 segundos. Que o governador, ele falou... Que governador? Não governa nem a casa dele. O que está aí de governador, ele falou que podemos ficar sossegados sobre a água, que tem água para 5 anos. Só que na minha casa, todo dia está faltando água. Não falei que ele não é governador, porque não sabe aonde está, e muito menos por que está, e nem o que está fazendo. Quero dizer também que houve um evento extraordinário do PMDB na Câmara Municipal, através da iniciativa do PMDB Juventude, com a iniciativa dos 4 vereadores de lá, que foi extremamente importante. Que Deus continue iluminando e abençoando a tudo e a todos, e honestidade, sim, desde que seja sem omissão. Obrigado, que Deus abençoe. Tchau, tchau. Próximo participante, João Sebastião Ferreira. Existem tesouros que podem ser cavados na profundidade da terra. Mas existem também tesouros que existem entre nós. A elite brasileira é tão canalha, que me desculpem os canalhas, de qualificá-los porcos, semelhante a eles. Tão canalha, ao perceberem o interesse do PT de resgatar a dignidade, a moral do ser humano, é preciso, de 6 horas da manhã, buscar um ex-presidente da República. Moro numa região em que, até 1974, a delegacia de polícia, estou falando porque eu posso provar, era um antro de bandidos. Ainda hoje, uma família usa lá uma entidade para usufruir lucros e outras vantagens inconfessáveis, com apoio também visível de autoridades. E esse juiz que foi buscar o Lula, certamente é um cego. É um cego. Ou é aquilo que, ao irmos ao banheiro, deixamos no vaso de um sanitário. Gente, a humanidade é perversa. Tudo é feito no sentido da desmobilização do varal da mente humana. Porque um país igual o nosso, em que tem uma elite tão canalha, tão assassina, tão porca, que não vê, que não enxerga na sua semelhança o retrato da sua vida, não tem moral para prender um ex-presidente da República. Nenhum. Está aí os empresários que destruíram uma cidade, Mariana. Até agora não receberam sequer
numa condenação. Até agora não foram buscados na sua residência. Ah, mas o Lula cometeu um crime. O Lula criou condições de negro fazer faculdade. Ô, Lula, você é um canalha, você criou condições do ser humano se alimentar. É um crime nessa pátria, um preto feio igual eu, pensar, sentar no banco de um colégio. Não! Tem que ter a mente desmobilizada para acreditar nas bobeiras que eles ensinam, nos livros que eles escrevem. Como recentemente um grande amigo aqui me fez uma pergunta patética. O que nós, os velhos, sabemos mais do que os novos? Nós, os velhos, testemunhamos 30 muitas segundos. coisas. Muitas coisas. E que aqueles que dizem que são cristãos ficaram do lado dessa elite porca canalha. A Dilma teve um mérito. Na hora que a pátria estava sendo arrastada para a desgraça, ela gritou presente, aqui estou. E nem minha presença ela foi torturada. Parabéns, Dilma, você fica. Próximo participante, Mauro Alves. Cumprimento aos presentes, aos internautas, aos telespectadores. Hoje eu vou falar sobre a questão dos núcleos de cidadania. O CONSABESP, que é o Conselho das Sociedades Amigos de Bairros, Vilas e Cidades do Estado de São Paulo, tem um programa de formação de agentes de cidadania, onde a gente orienta e apoia os líderes comunitários na formação e capacitação, com noções básicas de cidadania, de direitos, de legislação básica, questão, por exemplo, de Estatuto da Criança e do Adolescente, questão da Lei Maria da Penha, que é uma lei de prevenção à violência doméstica, questão também de defesa dos direitos do consumidor. E a partir dessa formação desses líderes, esses agentes comunitários, né, esses líderes comunitários, a gente está criando os núcleos de cidadania, aí é uma parceria do CONSABESP com as entidades, sociedades amigos de bairros. Inclusive, a gente vai estar realizando o evento no dia 11 de março e 12 de março, também, sexta e sábado, orientando essas lideranças comunitárias no como formar as entidades, como organizar entidades e como criar esses núcleos de cidadania, que é um núcleo onde vai poder a entidade receber uma ajuda de custo, um projeto anual na ordem de R$50 mil, com parceria entre outras entidades, entidades de energia elétrica, através da eficiência energética, ou empresas públicas, para construir um núcleo que vai atender essa comunidade de até 1.000 famílias durante um ano. Isso vai criar a possibilidade de você orientar essas pessoas sobre cidadania, defesa de direitos. É bom a gente lembrar que, nesses cursos de agente de cidadania, o principal documento que a gente considera a emancipação do cidadão é o título de eleitor que não deve ser usado apenas a cada 2 anos nas eleições gerais, mas a cada vez que você fizer uma demanda, fazer um abaixo-assinado, utilize o título de eleitor. Não adianta falar que o deputado teve 100 mil, 150 mil, 200 mil votos. O deputado não dá um passo sem consultar a sua base, que é a liderança comunitária. Então, você, líder comunitário, agente de cidadania, tem que estar atento a essas questões locais, não pode perder a dimensão nacional, mas tem que agir localmente para você conseguir atingir os objetivos. No caso específico também dessas manifestações, a gente está chamando a atenção, não existe caminho fora da política. Essa é a questão moderna, o Estado moderno se organiza através da política. Então, você está com menos participação política, você vai às manifestações para exigir uma intervenção militar. Não conheço um militar que tenha sido eleito pelo voto popular. Todos os deputados, senadores, vereadores foram eleitos. A gente tem críticas sobre o sistema eleitoral, mas o líder comunitário tem que se apresentar, tem que se colocar. 30 segundos. É a partir de uma liderança comunitária local, com boas intenções, boa formação, capacitação, que você vai conseguir controlar os poderes, câmaras, Assembleias Legislativas, Congresso Nacional.
E lembrando, finalmente, não tem também nenhum promotor, nenhum juiz que recebeu o voto popular. Então tem que respeitar o voto popular e a soberania do eleitor. Muito obrigado. Próximo participante, José Leonilson Queiroz Almeida. Muito boa tarde a todos, companheiros, companheiras. Parabéns, você mulher. Sem você não existiria, né? É difícil, né, falar a respeito do que está acontecendo no nosso país. Porque parece que não estamos mais em um Estado democrático de direito. Existem alguns cabeças de ovos, tucanos, que acham que se pode fazer da justiça um palanque político. Está claro e evidente, política. A justiça não tem que fazer política. Justiça não tem que correr atrás de audiência. Isso está claro. Mas, lamentavelmente, estão tratando um ex-presidente da República como se trata, né, qualquer bandido. Primeiro, que não existe nenhuma condenação contra o Lula. É um absurdo. Aliás, estão questionando as palestras que ele ganhou dinheiro, porque o Fernando Henrique não conseguiu. Primeiro que ele vendeu as empresas, deu de graça para os estrangeiros, foi lá para os Estados Unidos dar palestra, os caras não se convenceram. O cara ferrou o país dele, deu tudo para os outros, não vai aprender o que com isso? Não quer o Lula! E levaram o Lula! É isso! Olha, Bill Gates está borrando as cuecas, porque ele também contratou o Lula. Bill Gates, aquele carinha lá do Facebook, né? Por que o Bill Gates está borrando as cuecas? Porque ele está com medo do Moro. Está tremendo as pernas. Então mostra que tu é macho. Vai lá, faz o que você fez com o Lula. Traz o Bill Gates para Curitiba. Ouve o depoimento dele. Que vergonha. O nosso país está uma vergonha. A justiça há muito tempo deixou de ser cega, deixou de ser imparcial. O Ministério Público virou mistério público. Mistério público. Já tinham armado todo um palanque em Curitiba para receber o presidente Lula de forma vexatória, constrangedora, mas foram barrados aqui no aeroporto, porque o general entendeu que não se tratava de um criminoso, de que a Polícia Federal não tinha condições dessa tal condução coercitiva, e ali acabou a festinha. 30 segundos. Para o desespero dos coxinha. Lula, militância na rua. Até mais. Último participante, Lorivaldo Delfino. Boa tarde a todos. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, auxiliar da Bruna. Eu venho aqui hoje e começo com a seguinte situação. Bruna, essa vai para você, por você e por nós. Deus. Conseguimos, viu, seu Manuel? E o senhor está sempre na Câmara, e eu me decepcionei pelo que eu vou falar agora. Conseguimos que a TV Câmara tenha um local lá para você falar. A partir de sexta-feira agora, a TV Câmara também tem uma TV Tribuna. Para você que está vendo esse vídeo. Isso é fruto daqui, ó. Saiu, viu, Bruno? Daqui. Aqui é para o cara reclamar sobre problemas sociais. Cidadania, quero que Lula e FHC vão para o inferno. Acabei de vir agora, porque a minha filha foi assaltada a semana passada, quase assaltada, e eu tive na Assembleia, na Câmara agora, na Comissão Extraordinária de Segurança Pública, aonde o presidente é o senhor vereador Reis, os comissão é o Cabrabão, vereador, Conte Lopes, Ari Friedenbach, Toninho Paiva e Eduardo Tuma. Pasme, eu não ia vir para esse
teve a Assembleia hoje. Por falta de quórum, viu, São Manuel? Por falta de quórum, não teve. E esse idiota que vos fala, que não tem um poder de palhaço do Tiririca, mas é um palhaço de Titica, está aqui com o olho vermelho e essa roupa ridícula, e a comissão não funcionou. Levei para cada um. Enquanto se pronunciava aqui, antes de haver minha fala, levei encaminhamentos. E faço um desafio aqui, se o senhor deputado tem saco roxo. Se o senhor deputado é homem e realmente representa. E eu desafio como homem, como pai de família, em nome da minha filha. Levei um encaminhamento para o senhor deputado, delegado Olim, presidente da Segurança, da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários. Delegado Olim, o senhor não me recebe. Para o senhor também, deputado Celso Nascimento. Para o senhor deputado Luiz Fernando. Para o senhor deputado Senhor Telhada. Porque coronel aqui é o povo. Eu sou coronel. Para o senhor deputado Fernando Cury. Para o senhor deputado Luiz Fernando Machado. Para o senhor deputado Ed Thomas. Para o senhor deputado Senhor Camilo, também sem patente. E para o senhor Orlando Morando. Fica aqui o desafio de um cidadão e eu vou estar 30 segundos para desafiar os senhores cara a cara. Hora da polícia fazer preventiva, porque nós, como sociedade civil, estamos com a polícia. Polícia viva é polícia boa. Bandido bom é bandido morto. Quanto a Lula e a FHC e todos que vão na Paulista, vão pro inferno. O programa Assembleia Popular é gravado às quartas-feiras, a partir do meio-dia. Para participar, os interessados precisam se inscrever entre 11h15 e 11h45 no local da gravação. Auditório Franco Montoro, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera. Obrigada e até o próximo programa.